Chegamos então no 21º capítulo da minha história. Quer ouvir? Então vamos lá. Ao longo de tudo que já contei, talvez você já tenha percebido que desde menino eu carregava uma sensibilidade que não era muito comum para os garotos daquele tempo. Eu vivia perfeitamente no universo dos meninos, joelhos ralados, pés encardidos, bola na rua, mas ao mesmo tempo havia em mim uma delicadeza, uma poesia, um gosto por música, flores, sonhos e pela espiritualidade que me aproximava também do universo feminino. Numa época em que o machismo era quase lei, com regras rígidas que sufocavam homens e mulheres, essa sensibilidade não foi algo simples de carregar. Não eram apenas brincadeiras de criança. Às vezes doía. As palavras pesavam, os rótulos eram cruéis. E eu cresci entendendo que existiam partes de mim que eu só podia mostrar quando estava sozinho. Foi nesse contexto que, ao iniciar a 4ª série naquela escola pobre e precária do bairro, conheci alguém que marcaria profundamente minha história. Ricardo. Ele era novo na turma, gordinho, tímido, cabelo preto e liso caindo no rosto, quase não falava. E quando falou, eu entendi na hora o porquê do silêncio. Ele tinha um jeito extremamente delicado. E naquela época, essa delicadeza costumava ter um alto preço. Ele tinha medo do mundo, medo dos meninos, medo dos olhares. Era 2 anos mais velho, 2 anos atrasados nos estudos e parecia carregar uma vida inteira de receios dentro daquele uniforme simples. Puxei conversa. E quando ele percebeu que eu não estava ali para zombar, mas apenas para ser amigo, algo bacana aconteceu. A tensão dele virou alívio e daquele instante nasceu uma amizade que durou muitos anos. Alguns garotos me alertaram que se eu andasse com ele, também seria chamado de viado, como se eu já não tivesse sido. Um insulto tão comum na boca do povo quanto doloroso para quem o recebia. Mas quando conheci a família dele, os pais já idosos, a mãe com sérias dificuldades de locomoção, uma tia acamada, todos vivendo numa humildade extrema, fui recebido com tanto carinho que qualquer medo que eu pudesse ter se dissolveu. Eu era o único amigo que o Ricardo tinha com quem ele podia simplesmente ser, só isso, existir em paz. E eu não abri mão dessa amizade. Ao mesmo tempo, eu confesso, nunca tive coragem de levá-lo até minha casa. Não por vergonha dele, mas pelo receio de encontrar resistência dentro de casa e acabar perdendo aquilo que era profundamente valioso para nós dois, nossa amizade. Talvez tenha sido covardia, talvez apenas prudência, mas como nunca senti necessidade, nunca o fiz. E assim seguimos, construindo uma amizade sincera, leal e que a minha família jamais soube que existia. Com o passar dos anos, algumas pessoas insinuaram que havia algo entre nós além da amizade, mas isso nunca passou de imaginação alheia. Ricardo era para mim como um irmão, alguém com quem eu podia conversar sobre coisas que outros meninos não aceitavam, novela, poesia, plantas, músicas, assuntos que faziam parte de mim, mas que a doença social chamada machismo da época sufocava. Com ele eu podia respirar, comigo ele podia ser ele mesmo. Anos se passaram, nossos caminhos tomaram rumos distintos. Ele buscou viver aquilo que hoje entendemos como identidade de gênero. E eu, mesmo fora dos padrões de macheza da época e sem assumir ainda a minha real sexualidade, me identifiquei como homem cis e a vida nos levou por trajetórias bem diferentes. Recentemente o reencontrei na rua e ao vê-lo já vivendo como mulher, com a aparência que sempre sonhou, entendi que de alguma forma ele conseguiu realizar aquilo que carregava no coração desde menino. Havia paz no olhar e isso me deixou feliz. Eu conto essa história não por curiosidade ou polêmica, mas por gratidão. Ricardo foi uma das primeiras pessoas que me mostrou que o respeito transforma a vida de quem recebe e também de quem oferece. Ele me ensinou que a liberdade de ser quem somos é um presente raro e que a bondade, às vezes, nasce nos lugares que a gente nem imagina,
numa escola pobre, numa amizade improvável, na coragem de dois meninos tentando sobreviver a um mundo duro demais para sensibilidades tão delicadas. Esse capítulo, que um dia já foi motivo de desconforto para mim, hoje é apenas um símbolo de maturidade e de aprendizado. É a prova de que todos nós carregamos capítulos que não precisam ser renegados, basta transformá-los em sabedoria. E de verdade, que bom que a vida me permitiu ser amigo dele, e que bom que ela me ensinou através dessa amizade que a dignidade humana sempre vale mais do que qualquer julgamento.